Então, igreja, do capítulo 23, dos versículos 1 até o versículo 47. Nós vamos iniciar hoje uma série de sermões a respeito da via dolorosa de Jesus Cristo. O que foi a via dolorosa de Jesus Cristo, igreja? As horas antes de Jesus ir para a cruz. Durante todas essas horas antecedentes a Jesus Cristo estar na cruz, aconteceu várias coisas. Porque às vezes você vem para a igreja nos domingos de ceia, você vê falar sobre a ceia do Senhor, você entende, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para me trazer a vida eterna. Mas você talvez não buscou saber o que ele passou durante todas essas horas antes de ir para a cruz. E nós vamos fazer uma série de sermões aos domingos, Deus assim nos permitindo, esse último mês do ano, nós vamos fazer uma série de sermões a respeito dessa trajetória de Jesus até a cruz. Tudo o que ele sofreu até chegar à cruz do Calvário. Glória a Deus. E aí para que a gente possa aprender o que aconteceu durante esse tempo. E aí nós vamos nos debruçar do capítulo 23, então, que conta a respeito, se pudesse dar um nome para o sermão, para essa série de sermões, seria Pela Via Dolorosa. Tudo o que Jesus passou. Então nós vamos estudar nos demais domingos, aí fazendo uma série de sermões sobre o que foi a via dolorosa de Cristo Jesus. Tudo o que ele sofreu, igreja, por nossos pecados. Porque você sabe, ele foi inocente. Um inocente que morreu por causa de pecadores. Esse foi Jesus. E nós vamos falar sobre isso em nome do Senhor Jesus. Porque está chegando aí Natal e as pessoas têm como memória o nascimento de Jesus. Alguns enfatizam mais, Papai Noel, essas coisas. Mas nós cristãos, é uma data para nós que simboliza, né? Porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus nasceu. Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas o Natal a gente tem como uma data especial o nascimento do nosso Salvador. O dia que ficou marcado, que ele desce da sua glória para poder se manifestar entre nós, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós vamos saber aí, ao decorrer dos domingos, nessa série de sermões, a respeito da via dolorosa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então eu quero ler com você, do capítulo 23, dos versículos 1 até o versículo 47. Vai ser a nossa leitura de hoje, então. Vamos ler no que diz a palavra do Senhor. Então toda a assembleia se levantou e levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era da Galileia. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizavam-no, zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhe: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei e na presença de vocês e não achei nenhuma base para a acusação que fossem contra ele.
Nem Herode, pois, mandou de volta para nós. Como podemos ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Versículo 20. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhe falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Como não encontrei nele nada digno de morte, vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Versículo 26 agora. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se a elas e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando as autoridades, o ridicularizavam. Salvou aos outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava dependurado lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, inspirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Glória a Deus, igreja. Acabamos de ler então aquele tempo, aquelas horas, aqueles minutos antecedentes à morte de Cristo na cruz, tudo o que Jesus passou. Então, como eu disse, durante os demais domingos, nós vamos nos debruçar aprendendo tudo isso. Glória a Deus, igreja, como foi. Então vamos
aí para que a gente possa compreender. A gente acabou de ler então o que Lucas narra. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas. Lucas, o médico, lembra dele? O apóstolo Paulo vai falar a respeito dele. Lucas, o muito amado, a quem ama o apóstolo Paulo cita em suas cartas. Lucas era um médico que parece que como um repórter, ele foi narrando tudo isso que ele via. Tanto o livro de Atos que ele escreveu, como o Evangelho de Lucas que Lucas escreveu. Ele escreveu com essa precisão de nos mostrar os detalhes desse dia, que foi tão importante e memorável para nós cristãos, para sabermos e compreendermos o quanto sofreu Cristo Jesus por mim e por você, igreja. O quanto sofreu Cristo Jesus por cada um de nós, o que Ele passou e o que Ele viveu por cada um de nós. Nós vamos durante esses dias, durante esses domingos, se Deus assim nos permitir, analisar e poder ver em nossos corações, a gente vai poder meditar em nossos corações também e analisar quem somos desses personagens aqui. Porque nós vamos ver 4 personagens que rejeitaram Jesus, estiveram diante dele e rejeitaram ele, e nós vamos ver também outros 4 personagens que estiveram diante de Jesus e o reconheceram como o Cristo, o Salvador da vida deles. Então nós vamos analisar durante esse tempo também quem somos? Se nós somos desses 4 personagens da Bíblia que nós vamos citar, que não reconhecem Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ou se nós somos desses outros 4 que reconhecemos Ele sim, como nosso único e suficiente Salvador, como Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que isso vai nos abrir o coração. Isso vai nos abrir o coração e o entendimento a esse respeito. Glória a Deus. Então vamos ler aí então novamente dos versículos 1 ao versículo 5 para nós entendermos o que diz o contexto desta carta e nos aprofundando, vamos nos debruçar versículo após versículo. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César, e se declara ele próprio um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia e com seus ensinamentos começou na Galileia e chegou até aqui. Então nós começamos aqui a entender. Então Jesus é preso e é levado então para Pilatos. As autoridades de Israel, os chefes dos sacerdotes, as autoridades religiosas daquele tempo pegam Jesus e levam para ser julgado diante de Pilatos. E aqui Lucas descreve isso. E diante de Pilatos, os sacerdotes começam a falar de 3 crimes que Jesus cometeu. O primeiro crime é: proibiu o pagamento de impostos a César, porque naquela época, como nos dias de hoje a gente paga impostos, e naquela época também se pagava, mas naquela época era direcionado ao ditador, que daquela época, o governador, que naquela época era a autoridade daquele tempo. Então se pagava o imposto, e no imposto, no dinheiro daquela época, que eram as moedas, os denários, tinha a foto de César, de um lado, e no outro lado uma declaração, do poder que ele tinha. E o segundo crime que acusavam Jesus: se declara o próprio Cristo, um rei desse mundo. E o terceiro crime que acusaram Jesus: de estar pervertendo a nação, de estar causando desordem na nação de Israel. Então, acusaram Jesus de quantos crimes, igreja? 3 crimes. Quero te dizer, tudo mentira. Tudo mentira. A gente pode atestar isso no que diz a palavra do Senhor, nos evangelhos de Marcos, nos evangelhos de Mateus, capítulo 20, versículo 21, que Jesus ensina a pagar os tributos, no qual ele diz, vocês devem se lembrar, no texto bíblico que diz assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de quem? O que é de Deus. Então nunca Jesus disse que não era para pagar os impostos, mas eles mentiram, levaram Jesus lá diante de mentira. E essa segunda mentira que eles declararam, dizendo que Jesus se declarava o rei deste mundo. Mas não, nós sabemos, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, Jesus está dizendo: meu reino não é
deste mundo. Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Ele nunca se declarou rei deste mundo e pervertendo a nação de Israel. Não, ele estava mostrando a Israel que diante deles estava o caminho da verdade e da vida. Então, diante de uma mentira, Jesus foi levado a julgamento pelos líderes religiosos daquela época que levam Jesus ao julgamento. E agora eu quero meditar com você, igreja, então, dos versículos 1 até o versículo 5, para que a gente entenda. Nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas culparem Jesus de várias coisas. As pessoas colocam Jesus na mesma sacola. Vou lhe dar alguns exemplos. Muitos mentem em nome de Jesus, dizendo assim, em nome de Jesus, dizendo em seus argumentos, que não aceita esse negócio de igreja, de Deus, de Jesus, porque esses pastores são tudo ladrão. O que Jesus tem a ver com falsos profetas que a gente vê por aí? O que Jesus tem a ver com essas igrejas que mais que parece é franquia, é uma em cada esquina e ficam aí trazendo para as pessoas a teologia da prosperidade, iludindo as pessoas, fazendo de Deus um pasteleiro que faz pastel em 5 minutos. O que Jesus tem a ver com isso? Mas você encontra pessoas dizendo, esse negócio de igreja, esse negócio disso, é tudo enganação, esse negócio de Deus eu busco em casa, Deus eu isso, Deus aquilo, colocando Jesus na mesma sacola, acusando Jesus do que ele não tem nada a ver. Outros dizem, esse negócio de Deus e igreja é só para enganar pessoas. As pessoas usam o nome de Deus para mentir a respeito do que ele não é, Igreja, e uma coisa que a gente deve aprender, e com isso eles estão rejeitando o próprio Cristo, estão colocando tudo na mesma sacola, não sabendo diferenciar as coisas, O que Jesus tem a ver com isso? Ele nos alertou dos falsos profetas. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Ele não tem nada a ver com os falsos profetas. Ele é quem abre os nossos olhos a respeito dos falsos profetas. Mas o problema, igreja, é que o povo não gosta de ler Bíblia. Entenda, o problema é que o povo não gosta de ler Bíblia, o povo gosta de ser enganado. Mas Jesus alertou, se você abrir a Bíblia e ler, Jesus alertou desses charlatões, desses falsos profetas que estão por aí, enganando pessoas. Jesus alertou. Jesus não pode ser incumbido na mesma sacola que falsos profetas, porque ele foi aquele que nos alertou sobre falsos profetas. Ele diz, mas o povo não gosta de ler a Bíblia, o povo fica enganado, e aí fica acusando Jesus do que não é. Jesus disse que não habita mais, Jesus disse que habita em nós como pessoas, ele não habita num lugar como esse, paredes, não, ele habita em mim e em você, e juntos nós formamos a igreja de Cristo. Ele não habita em galpões, em salões, não, ele habita em nós. Mas as pessoas colocam a fé em igreja. Não, e que igreja é a tal? É que aquela igreja é melhor, é que aquela igreja salva, é que aquela igreja cura. Não, igreja não cura ninguém, placa de igreja não muda a vida de ninguém. Quem muda as nossas vidas é Jesus Cristo. Mas as pessoas rejeitam a verdade, as pessoas não gostam as pessoas não gostam de ler a Bíblia e insistem, por exemplo, em achar que líderes religiosos são poderosos. Aquele homem, se aquele homem botar a mão em mim, se aquele homem fazer isso por mim, se aquele homem fazer aquilo por mim. Não, igreja, não. Quem faz tudo por mim e por você é Jesus Cristo. Não é o padre, não é o pastor, não é o papa, não é o obreiro, não é o bispo, não é o diácono, não é o apóstolo, não é ninguém, não é nenhum líder religioso, não é eu, não é você, é Jesus Cristo que faz tudo por nós. Mas muitos rejeitam esta verdade para acreditar nessas mentiras. Rejeitam a verdade. Então, assim como Jesus foi caluniado, até nos dias de hoje, Jesus Cristo, a palavra de Deus é caluniada por causa dos falsos profetas, por causa do que as pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas não querem ler a Bíblia. Enquanto isso, outros usam isso para desmerecer e rejeitar o reino de Deus. Aí você encontra pessoas por aí afastadas, você encontra pessoas por aí que você vai convidar, vamos na igreja? Não, estou triste com isso, estou magoado com aquilo, estou revoltado com aquilo, igreja A é assim, igreja B é assim. As pessoas estão assim. Mas o que Jesus tem a ver com isso? As pessoas fazendo assim, elas estão rejeitando o reino de Deus, igreja. O reino de Deus.
Não coloque Jesus na mesma sacola que falsos profetas. Não coloque Jesus na mesma sacola que os charlatões por aí. Não coloque Jesus nessa mesma sacola. Pelo amor de Deus, não coloque Jesus nesse mesmo lugar. Não coloque. Jesus não está envolvido com essa sujeira que tem querido. O Evangelho é puro. Ei, entenda uma coisa. O Evangelho é as boas novas de Jesus. O Evangelho é a boa notícia, é a novidade de vida para nós. O Evangelho não é essa sujeira que eles querem tratar que é, mas não é. O Evangelho é puro, é cristalino. Eu e você estamos aqui porque fomos alcançados pelo Deus desse Evangelho vivo e poderoso. Por isso que a gente está aqui. Então, esses que acusam, esses que dizem que não vêm na igreja por causa disso, que não acreditam, que nisso, aquilo, porque colocam todos na mesma sacola. Igreja não muda a vida de ninguém. Quem muda é Jesus Cristo. Jesus Cristo muda a sua vida. Ele transforma sua vida. Ele transforma a sua vida. Tem um ditado muito popular que diz, né? Se placa de igreja valesse alguma coisa, ela não estava lá fora tomando sol e chuva. Não é verdade? É um ditado bem popular que diz. Mas então, que a gente possa observar. Glória a Deus. Vamos aos versículos 6 e 7 então. Diz aí, ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da Galiléia, quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Então, ele olhou, analisou o caso de Jesus, Pilatos, e não viu culpa em Jesus. Ele não viu culpa em Jesus Cristo. E aí, depois que ele ouviu os líderes religiosos falando que Jesus era da Galiléia, e como a jurisdição, quem cuidava da Galiléia era Herodes, e Herodes estava lá pela redondeza, então Pilatos envia Jesus para ser julgado também por Herodes, porque não viu culpa em Jesus. Agora nós vamos ler, igreja, dos versículos 8 ao 11. Vamos ler. Quando Herodes viu Jesus, ficou alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram e zombaram dele, vestiram-o com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Então eles começaram a interrogar Jesus. Agora nós vamos nos debruçar aí dos versículos 8 ao 11. Preste bem atenção. Lucas aqui nesses versículos do 8 ao 11, ele fala da alegria de Herodes, que Herodes sentiu ao ver Jesus Cristo, uma pessoa que ele tanto ouvia falar. E ele fica feliz de ver Jesus. Mas a felicidade de Herodes, igreja, era para ver Jesus fazendo um milagre. Veja o texto bíblico. Vamos ao texto bíblico de novo. Acompanhe aí no telão. Quando Herodes viu Jesus, ficou o quê? Muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Mas por que ele queria vê-lo? Porque ouvira falar dele e esperava vê-lo realizar o quê? Milagres. Aí, um que não reconheceu quem é Jesus. Viu em Jesus um milagreiro. Não viu em Jesus um Salvador. Então Herodes ali, ele vê. Aí agora eu quero estudar com você isso. Assim como Herodes, igreja. Assim como Herodes, hoje por aí, está cheio de pessoas que só querem saber de Jesus se for para receber milagre. Um bando de interesseiros, desculpa. Só querem saber de Jesus por causa do milagre. Correm atrás do milagre. E para cada um desses interesseiros existe um lugar que é chamado de igreja, que se dá o nome de igreja, mas que na verdade parece mais uma franquia que tem em cada esquina, que apresentam Jesus Cristo não como um salvador, mas apresentam Jesus Cristo como um milagreiro. Milagreiro, eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre. E aí para cada dia tem um culto específico, para que cada dia você receba um tipo de milagre diferente. É esse Jesus que é oferecido. É esse Jesus que é apresentado em muitos púlpitos do nosso Brasil. É esse Jesus que há muito tempo é apresentado. É um Jesus milagreiro. É esse mesmo Jesus que Herodes queria ver.
Herodes quis ver esse Jesus, Herodes quis olhar para esse Jesus, mas Herodes queria ver de Jesus o milagre. Herodes queria ver Jesus realizando um milagre. Assim são as pessoas. E é assim que apresentam Jesus. Você deve identificar. Apresentam Jesus assim: quer dinheiro? Jesus dá. Quer ser milionário? Vem para Jesus. Quer cura? Jesus dá. E por aí vai. Eles não ensinam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vivo, nosso Senhor e Salvador. Não ensina. Ensina a Jesus um milagreiro. Ensina a Jesus um milagreiro. Eu lembro que quando nós demos início ao trabalho aqui na cidade, muito me perguntavam: mas qual vai ser o dia da cura? Mas qual vai ser o dia do Espírito Santo? Qual vai ser o dia da prosperidade? Eu falei: todos os dias que tivermos culto. Todos os dias que a gente tiver culto, vai ser dia de Deus operar milagres no nosso meio. Mas eu e você, nós não temos autonomia, igreja, nós não temos autonomia para mandar em Deus e dizer: esse dia é o dia do Espírito Santo, então o Senhor tem que mandar o Espírito Santo. Esse dia é o dia da prosperidade, então o Senhor tem que prosperar. Esse dia é o dia da cura, então o Senhor tem que curar. Eu não tenho, você não tem, nós não temos, nenhuma autoridade tem, nenhuma igreja que se dê o nome de igreja tem a autoridade para posicionar dias que Ele cura, que Ele liberte ou que Ele prospere. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é quem reina sobre nós. Em nome de Jesus, é Ele quem reina sobre nós. E o que acontece diante disso? Jesus é colocado como... O que aconteceu? Olha o que aconteceu. No versículo 9, vamos ler. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu o quê? Resposta. O que acontece quando é crente interesseiro? Jesus se cala. Parece que o céu se fecha. Se eu e você for crente interesseiro, parece que o céu se fecha. A gente não recebe nada do Senhor, igreja. Parece que nada acontece. A gente precisa aprender uma coisa: não podemos ser crente interesseiro, porque se formos crente interesseiro, Jesus Cristo diante de nós, Ele vai se calar. Porque você não gosta de interesseiro. Você não gosta de quem te procure só porque quer alguma coisa de você. Você não gosta que pessoa chegue até você e te pergunte ou queira saber de alguma coisa porque tem algum tipo de interesse. Gosta ou não gosta? Não, nós não gostamos. Porque que Cristo vai aceitar ao redor dele interesseiros? Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Aprenda uma coisa: esse negócio de campanha, esse negócio de pacto disso, pacto daquilo, esse negócio de envelope disso para que você traga dinheiro com isso, aquilo outro, é para iludir gente interesseira. Abra os seus olhos. Campanhas, esse tipo de pacto, esse tipo de campanha é só para juntar crente interesseiro. É para oferecer um tipo de evangelho que não é o evangelho que a Bíblia ensina. Não é o evangelho que a palavra do Senhor nos ensina, pelo amor do Espírito Santo. Abra os olhos. Eu digo isso porque um dia eu era cego e agora eu vejo. É importante a gente abrir os olhos. A maioria de nós viemos desse contexto. A maioria de nós aprendemos muito isso. Mas porque a gente negligenciava isso aqui, a palavra de Deus. Então entenda, esse negócio é para iludir a gente. É para iludir. É para tirar as pessoas de casa com um único propósito: de ir para a igreja para alcançar algum milagre de Deus. Eu não estou te dizendo, olha aqui para o pastor, por favor, não estou dizendo para você que Deus não possa fazer milagres na sua vida. Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode levantar o morto de uma tumba. Ele pode curar o doente que está em estado terminal. Ele pode prosperar, Ele pode restaurar, Ele pode fazer tudo. Mas Ele não é massa de manobra minha e sua. Ele não é massa de manobra de igreja nenhuma. Sabe massa de manobra? Massinha que as crianças pegam e brincam, faz bichinho, faz bonequinho, sabe? Jesus não é isso, Deus não é isso. Para que as igrejas que se chamam de igreja fiquem fazendo dele o que quer. E assim, fazendo de mim e de você, se a gente não abrir os olhos, fazendo o que quer de mim e de você. Iludindo eu e você. Quer isso, vem tal dia. Quer aquilo, vem tal dia. Quer aquilo, vem tal dia. E o povo sai correndo atrás disso. Isso aí é para criar crente interesseiro. Fuja disso, igreja. Aprenda o verdadeiro Evangelho.
Aprenda o verdadeiro evangelho. Não rejeite a Cristo em nome de Jesus. Eu quero ler com você o versículo 12, e aqui a gente vai parar, para que a gente possa continuar no próximo domingo. Lembre-se, vai ser uma série de sermões falando sobre isso. Continuamos aí agora no versículo 12, vamos ler. No versículo 12, desculpa, é isso mesmo, versículo 12. Nós paramos no 11, agora o 12. Herodes e Pilatos até ali eram o quê? Inimigos. Naquele dia tornaram-se o quê? Amigos. Eu até notei aqui no meu esboço. Diante desse interrogatório, até aqueles que eram inimigos se tornaram amigos. Mal com o mal sempre tem uma amizade maligna, né? Mal com o mal sempre se dá bem, né? Que coisa, né? Sempre tem um amigo que quer um outro amigo para fazer o que é errado, né? Sempre tem um amigo que diz que o outro amigo apresentou uma droga para ele. Sempre tem um amigo que tem um outro amigo que apresentou um tipo de vício para aquele. Sempre tem um amigo que chama o outro para fazer o que é errado, não é? Então, você vê que até esse tempo, Herodes e Pilatos, eles eram o quê? Inimigos, mas diante dessa situação de Jesus, esse interrogatório, por Pilatos ter mandado Jesus para Herodes, e aí Herodes ter mandado Jesus de volta para Pilatos, eles se tornaram amigos, porque ele entendeu assim, ele me reconhece como autoridade, eu reconheço ele como autoridade, então está tudo bem. Aqui, a gente, igreja, vai parar. Eu peço que você marque aí nas suas Bíblias, se você tem sua Bíblia com você, marque aí, nós vamos continuar, Deus assim nos permitindo, no próximo domingo, dos versículos 13 em diante. Glória a Deus. E aí eu quero meditar com você, igreja, antes de nós cearmos. Você tem observado, você acabou de observar tudo o que Jesus passou. Um pouco do que Jesus passou. Zombaram dele, ele foi motivo de riso das pessoas. Assim como nos dias de hoje, que você fala, entreguei minha vida para Cristo, eu não bebo mais, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Ô fulano, não, poxa, só uma mentirinha, não faço mais. Ô fulano, só xinga, porque você não xingou Beltrano, porque você não falou esse ou esse palavrão. Não, eu não falo mais isso, eu sou de Cristo agora. Esse negócio de igreja, esse negócio de Cristo, aí agora é crentinho, e riem da gente. Hoje também, a gente também é motivo de chacota. Hoje também as pessoas riem da gente. Hoje também as pessoas querem que a gente troque Jesus por trabalho, família. As pessoas querem que a gente troque Jesus por marido, esposa. As pessoas querem que a gente troque Jesus por todas essas coisas que o mundo, por dinheiro, por fama. Não troque Jesus por nada. Viva Cristo. Porque se eu e você formos a imagem e semelhança de Cristo, seremos os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores filhos, os melhores funcionários, os melhores patrões. Seremos na sociedade como sal da terra. Seremos na sociedade como luz no mundo, igreja. Que possamos nos apegar a isso. Glória a Deus. E que você possa entender tudo o que Jesus Cristo passou por mim e por você. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.